Ei, a palavra de Deus hoje se encontra em Mateus 14, 29. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Amém, irmãos? Aqui a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele deu um comando a Pedro e Pedro prontamente atendeu o comando do Senhor. Ele disse: venha. E Pedro, enquanto estava com os olhos no Senhor e ouviu a voz do Senhor, Pedro foi. Porém, quando Pedro começa a reparar o que está à volta dele, quando ele começa a olhar para o lado, queridos, ele vê as ondas, ele vê a tempestade, ele vê o perigo que ele estava correndo. Então ele tira os olhos de Jesus e vai reparar o que está à volta dele. Quando ele começa a reparar e que ele vê o vento, que ele vê as ondas, e ele tira os olhos do Senhor, é aí que a dúvida entra no coração de Pedro. E quando a dúvida entra no nosso coração, assim como entrou no coração de Pedro, a nossa fé, ela automaticamente ela diminui. Por quê? Porque a fé, a gente crê naquilo que nós não estamos vendo. Então, muitas das vezes o Senhor nos fala algo e a gente não vê, e a gente olha para a nossa circunstância, a gente olha para o lado, e aquilo ali a dúvida entra e a nossa fé diminui. Tanto que o Senhor mesmo fala com ele: por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que de pequena fé? Porque ele duvidou e a fé dele diminuiu. Mas isso não quer dizer que ele não tinha fé, porque com um pouco de fé que ele tinha, ele grita por socorro. Porque ninguém grita por socorro se não tem fé, se não crê que aquilo vai poder o salvar. Então, muitas das vezes a nossa fé está tão pequena, como estava de Pedro, mas nós podemos clamar, nós podemos gritar, e Jesus, ele nos escuta. Jesus, ele nos ouve, como ele fez com Pedro, prontamente ele segurou Pedro pelas mãos e colocou Pedro em segurança no barco. Então, queridos, não duvide daquilo que o Senhor falou. Pedro, ele estava ali, ó, com os olhos fixos no Senhor. Ele ouviu a voz e foi. Ele tinha fé. Ele sabia que ele ia chegar. Só que quando ele começa a olhar para o lado, quando é igual uma criança, quando está começando a andar, que você deixa ela assim na parede, você afasta um pouquinho e fala, vem. E ela começa a vir em sua direção e rindo e alegre e vindo até você. Quando ela olha para o lado, ela se desequilibra e cai. Assim foi com Pedro e assim é na nossa vida também. Quando a gente olha para o lado, a gente vê o perigo. Então é normal, a gente vai ver o perigo e a gente vai achar que a gente não vai chegar. Mas a gente vai chegar. Se ele falou, a gente vai chegar. Nós temos que crer que a gente vai chegar. Mesmo se a gente tirar os olhos do alvo, se a gente tirar os olhos do alvo, como Pedro fez, que a nossa fé ela possa nos manter sem a dúvida, que mesmo a gente olhando situações contrárias, mesmo a gente vendo o vento batendo, mesmo a gente vendo nosso barquinho ali açoitado, né, pelas ondas e por tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a gente pode guardar aquela palavra e saber que a gente vai chegar, que vai acontecer aquilo que o Senhor nos prometeu, para aquilo que Ele nos chamou. Repara que Jesus chama Pedro e fala, venha Pedro. Você quer vir até a mim? Venha. E foi o único que pediu para ir até Jesus. E Jesus falou assim, venha, quer vir? Então venha. Então ele foi, mas quando ele olhou o mar, ele começou a afundar, porque nesse momento a dúvida entra, a dúvida vem e nos tira daquilo que nós estamos acreditando. Muitas das vezes, Senhor, fala algo no nosso coração, fala algo através de uma pessoa e a gente guarda aquela palavra e a gente fica naquela fé e vai acontecer. Quando no meio do caminho acontece algo totalmente contrário, que parece que você não vai chegar, que não vai acontecer aquilo que o Senhor falou, que não vai acontecer.
E aí a gente deixa a dúvida entrar e a nossa fé diminui. Mas que o Senhor ele venha nos fortalecer, que ele venha deixar a nossa fé mais forte, que o Senhor venha nos guiar no caminho, que nossos olhos possam ficar fixos no Senhor, possam ficar fixos no alvo, que nós não venhamos esmorecer pelas circunstâncias, por aquilo que está nos cercando. Porque muitas das vezes são cenários caóticos, quando Deus fala, venha, e você tem aquela fé e vai, você vai passar por perigos, você vai passar por coisas que você vai falar assim, isso não vai acontecer, isso é impossível de acontecer. E veja que era impossível mesmo, a gente não anda sobre a água, né? A gente não anda sobre a água. Então, Deus ele chama Pedro para caminhar sobre as águas, para fazer, e Jesus ele chama Pedro para caminhar sobre as águas para fazer aquilo que também ele estava fazendo, né? Então o Senhor, ele nos quer nessa fé. Ele nos quer nessa fé e crendo. E que mesmo que se a nossa fé ela diminuir, ela ficar pequenininha, que nós possamos fazer como Pedro fez, socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor, né? Porque o Senhor, ele entende, né? Ele entende que pelas circunstâncias nós às vezes nos deixamos ser tão fraco, né? E esquecer. Porque quando a gente vê, quando a gente está vendo aquilo que Deus fala algo aqui nos nossos olhos, pra gente é possível de acontecer. E aqui, ali a gente está crendo naquilo que a gente está vendo. E quando Jesus ele fala algo que para a gente parece impossível, o que entra em ação é a nossa fé. Porque a gente crê naquilo que ainda não aconteceu. A gente crê naquilo que aos nossos olhos é impossível de acontecer. Mas que a verdade é uma só. Se ele falou, vai acontecer. Se ele falou, nós vamos chegar até ele. Nós vamos andar sobre as águas junto com ele. E ele vai nos socorrer. E ele vai nos socorrer, queridos. Então, que essa palavra possa estar no seu coração no dia de hoje. Às vezes, o Senhor liberou algo na sua vida que está tão difícil, que está tão impossível, que às vezes você está igual Pedro, né? Olhando as circunstâncias. Quando a gente para olhar as circunstâncias, a gente começa a prestar atenção no perigo, né? E o medo toma conta e a dúvida toma conta. E aquilo que o Senhor falou para nós no começo, aquilo vai ficando fraco, aquela voz vai ficando mais fraca, e a gente, né, se a gente não nos apegar naquele restinho de fé que a gente tem, a água toma conta. Mas em nome de Jesus, que a sua fé hoje seja aumentada, que a sua fé hoje ela te leve até o destino, ela te leve até aquilo que o Senhor falou para você e falou para sua vida. Amém? Fica com Deus.